Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 34 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a estrutura do nosso planeta Terra. Nós vamos comentar sobre as modificações que ocorrem no planeta Terra e as camadas internas do nosso planeta. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar as camadas que compõem a estrutura interna do planeta Terra e analisar as modificações que ocorrem constantemente no planeta Terra. Então nós vamos ver como o ser humano e como a natureza modificou a camada superficial do planeta. Nós, geralmente, observamos apenas a camada superficial, os mares, os grandes mares e as grandes faixas de terra, os continentes. E esquecemos que abaixo dos mares e dos continentes nós temos várias camadas que compõem o nosso planeta. E graças a essas camadas, o nosso planeta pode abrigar a vida. O aquecimento dessas camadas consegue manter a temperatura do nosso planeta constante. Claro, temos o Sol também que auxilia nesse processo, mas essas camadas do nosso planeta, elas influenciam e muito no desenvolvimento da vida na Terra. E é isso que a gente vai comentar na nossa aula de hoje, juntamente com essas modificações que ocorrem. Muitas modificações são lentas. A natureza, para formar uma espécie nova ou para extinguir uma espécie, é um processo lento. Mas tem outras modificações que o homem realiza ou até mesmo a natureza que transformam uma determinada região de maneira muito rápida e é o que a gente vai comentar hoje. Mas antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Como já comentei nas aulas anteriores, anotações são muito importantes para uma futura revisão, para uma avaliação ou simplesmente para gravar um determinado conteúdo com mais facilidade. Vocês associam mais facilmente um determinado assunto quando vocês assistem ele, veem sobre ele, falam sobre ele e escrevem sobre esse assunto. Isso grava o assunto na memória, deixa ele mais acessível quando vocês precisam lembrar desse assunto. Então, façam anotações. Vamos começar. Características da Terra. Terra, com letra inicial maiúscula, é o nome do planeta onde nós vivemos, situado no Sistema Solar. Mas a palavra Terra também é usada para designar o solo. Terra com letra minúscula agora. Designar o solo, que é a camada mais superficial do nosso planeta. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Cerca de 71% da sua superfície está coberta por água, embora a maior parte do material que compõe o planeta Terra seja rochoso. Nós temos 71% da superfície do planeta coberta por água, mas o interior do nosso planeta e os continentes é rochoso. E a gente vai ver como isso ocorre. Modificações no planeta. A superfície do nosso planeta se modifica continuamente, desde a sua formação há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Nós chamamos de deriva continental a deriva que os continentes tiveram sobre essa massa de água. Então nós tivemos lá a Pangeia, Laurásia, Gondwana e o nosso mundo moderno. Vocês já devem ter estudado em geografia ou vão estudar ainda em geografia sobre essa deriva dos continentes, que com o passar dos 4,6 bilhões de anos, os continentes se formaram. E essa formação, com o passar do tempo, deriva continental, o fluxo do magma sobre os continentes foi espalhando esses continentes pelo globo, até o nosso mundo moderno, a nossa conformação do mapa mundi atual. Então ele passou por vários processos de modificações lentos, muito lentos. A Terra é dinâmica, isto é, ela está sempre passando por alterações. O interior do planeta, por exemplo, é muito quente.
constituído por rocha derretida em constante movimento e tem relação com a formação dos terremotos das erupções vulcânicas. O nosso interior do planeta, eu falei que era rochoso, certo? Sim, constituído por rochas. Só que como a temperatura do interior do planeta é tão elevada, tão quente, as rochas elas derreteram. Quando você tem uma barra de ferro e você aquece essa barra de ferro a elevadíssimas temperaturas, ela vai derreter. Com as rochas ocorre o mesmo processo. Você tem esses minerais que formam as rochas, você aquece elas a temperaturas muito altas e elas vão derreter. E é isso que nós temos dentro do interior do nosso planeta, rochas derretidas. Já a água na superfície terrestre, que passa por diversas alterações de temperatura, pode ser encontrada em diferentes estados físicos. A rocha no interior do planeta, líquida. Tem alguns bolsões de rocha sólida, mas em geral líquida. E a água na superfície do nosso planeta, nós encontramos ela em diferentes estados físicos. Encontramos água no estado gasoso, encontramos água no estado sólido e água no estado líquido. Líquido formando os mares, sólido formando as geleiras, as grandes geleiras, e o gasoso, quando ocorre a evaporação dessa água, ela vai formar as nuvens, onde ela vai condensar e formar água no estado líquido que vai precipitar, que vai chover. E aqui nós temos um exemplo de como o interior do nosso planeta influencia nas modificações externas da crosta terrestre. Nós temos um movimento que ocorre dentro do nosso planeta que é chamado de correntes de convecção. Essas correntes elas resultam do aquecimento e do resfriamento dessas rochas. O mesmo ocorre com a água de uma panela. Quando parte de uma rocha líquida, parte de um líquido aqui, vamos chamar assim, a rocha líquida, ela se aquece muito, ela tende a subir, seja numa panela ou seja no interior do planeta. Então, o líquido aqueceu, ele vai subir. É essa região aqui subindo. Agora, quando ele chega lá em cima, vai estar em contato com o ar, ou em contato com a crosta terrestre, a temperatura vai diminuir. E a temperatura diminuindo, ele vai se espalhar, voltando para baixo. Então, sobe aquecido, se resfria, desce, aquece novamente, se resfria. E essa é a corrente de convecção. Esse movimento que parece muito simples, muito fraco, ele vai movimentando a crosta terrestre, movimentando os continentes, causando uma erupção de um vulcão, um terremoto, enfim. Isso vai movimentando as placas tectônicas. É um movimento que vai puxando, afastando os continentes ou, dependendo, aproximando eles. Certo? Então, são esses movimentos internamente no nosso planeta que resultam nas alterações que nós observamos aqui em cima na crosta. Com alguma frequência, vemos ou ouvimos notícias sobre terremotos, tsunamis ou erupções vulcânicas em algum lugar do mundo. Esses fenômenos podem alterar completamente as características de um lugar, destruindo cidades inteiras, por exemplo. Nós temos uma cidade, nós modificamos uma determinada região, limpamos a mata que tinha lá, destruímos todas as árvores, toda a floresta e construímos uma cidade. Nós já modificamos o planeta, construindo essa cidade. Agora, de uma hora para outra, vem um furacão, vem um tsunami, vem um terremoto e acaba com aquela cidade. Destrói toda aquela cidade. Isso resulta numa nova modificação do planeta, da aparência do nosso planeta. Então, esses fenômenos naturais, desastres naturais, eles sim vão alterar completamente as características de um lugar, consequentemente, vão alterar as características do nosso planeta.
Algumas transformações da Terra são rápidas e provocam efeitos bem perceptíveis, como é o caso do terremoto, das erupções vulcânicas e dos tsunamis que comentamos agora há pouco. Mas a maioria das mudanças, no entanto, é muito mais difícil de ser percebida, pois é lenta e acontece ao longo de centenas de anos, milhares ou até milhões de anos, como é o caso da formação do solo, que para ter 1 centímetro formado pode levar até 400 anos. Para a gente formar, para a natureza, formar 1 centímetro de solo, que nós utilizamos na agricultura, por exemplo, na terra solta, 400 anos são necessários para a formação de 1 único centímetro. São 4 ou 5 gerações nossas. Precisaria do tataravô, do bisavô, do avô, do pai. O filho iria ver 1 centímetro de solo se formando. Mas é um processo lento, que ocorre ao longo de todas essas gerações. E nós acabamos não percebendo essa formação. Então, são mudanças lentas que ocorrem no nosso planeta. Os seres vivos também podem modificar a superfície do planeta ao construir abrigos, ninhos, derrubar árvores, entre outras ações. Se nós observarmos essa imagem, nós veremos como era o antes e o depois. Podemos observar uma cidade se formou ao longo de 100, 200 anos aí. Não existia nada, existiam apenas algumas estradas para comércio, para transporte, e ao longo do tempo toda a vegetação ao redor foi substituída por casas, apartamentos, enfim, foi modificada pelo homem. Muitas das modificações pelas quais a superfície da Terra passa são consequências de eventos que acontecem no seu interior. Não é possível ainda chegar nas camadas mais profundas da Terra para estudá-las, pois a temperatura e a pressão são extremamente elevadas. Mas através de terremotos e de erupções vulcânicas é possível conhecer o interior do planeta. Como assim através de terremotos e erupções vulcânicas? Um navio ele tem uma espécie de um sonar para conseguir se movimentar embaixo, descobrir o que tem embaixo da água, sem observar, enfim, um submarino também, para se locomover embaixo da água, precisa de um sonar. O que é um sonar? São ondas emitidas e elas batem nos objetos e são refletidas novamente para o submarino ou para o navio, que observa a recepção dessas ondas e elas vão dizer aonde tem um determinado objeto, o que tem lá. Com as camadas, com o estudo do nosso planeta, funciona da mesma forma. Só que um terremoto é o choque de duas placas tectônicas que formam a crosta do nosso planeta. Quando essas duas placas se batem uma com a outra, elas vão emitir ondas através do solo, através da Terra. E essas ondas vão bater, vão colidir em rochas, vão colidir em outros materiais dentro do nosso planeta e vão ser refletidas para esse ponto onde as placas tectônicas colidiram e alguns aparelhos vão captar essas ondas e vão interpretar esse resultado, dizendo tem uma bolsa de rochas em determinado local, ou é só líquido até o interior do planeta. Lá no interior do planeta nós temos uma esfera, ou enfim. É assim que os estudos do interior do planeta são feitos atualmente, justamente porque nós não conseguimos perfurar o planeta até chegarmos no centro ainda. O planeta pode ser dividido em 3 diferentes camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Então, a crosta terrestre, que é essa parte que nós observamos, com água, com os continentes, o manto, a gente vai comentar ainda, e o núcleo interno e externo. A crosta é a camada mais externa e também mais fina, é formada por rochas no estado sólido. Pode ser dividida em 2 tipos de crosta: oceânica e continental. A crosta oceânica constitui o fundo dos mares e oceanos. Sua espessura varia de 5 a 10 quilômetros.
Crosta continental é a parte que forma os continentes. Sua espessura pode variar de 30 a 70 quilômetros. Apesar de 5 a 10 quilômetros na crosta oceânica, nós não conseguimos, em algumas regiões, nós não conseguimos chegar até a profundidade necessária no oceano. Porque a massa de água sobre um submarino, ela gera uma pressão muito grande, que faz com que o submarino seja prensado e não consiga atingir grandes profundidades. Já a crosta continental, nós até conseguimos perfurar, mas conforme vamos perfurando, a temperatura da crosta, quanto mais funda ela vai ficando muito quente e isso impede a perfuração. Nós não conseguimos perfurar ainda a crosta do planeta Terra. O manto é a camada intermediária, inicia-se abaixo da crosta, a 30 km, e vai até aproximadamente 2.900 km de profundidade. Ele apresenta temperaturas aproximadas de 2.000 graus e, por isso, parte das suas rochas possuem liquidez e se transformam em magma. Então, o que a gente comentou, parte da rocha as rochas que constituem o manto é líquida e gera aquele movimento que vai modificando a nossa crosta. O manto também pode ser dividido em duas partes, manto superior e manto inferior, diferenciados principalmente pela sua temperatura. O manto inferior ele vai ser mais quente, porque vai estar mais próximo do núcleo, e o manto superior vai ser um pouquinho menos quente, porque vai estar um pouco mais longe já do núcleo. E esse movimento de um para o outro que gera o movimento das placas tectônicas. O núcleo é a camada mais interna do planeta. Inicia-se a aproximadamente 2.900 km de profundidade, indo até o centro da Terra, a cerca de 6.370 km da superfície. Não se sabe ao certo qual a composição dessa camada, mas há fortes indícios de que ela seja composta de uma liga de ferro e de níquel. Como sabemos disso? Existem alguns meteoritos que caem aqui na Terra e eles têm essa composição de ferro e níquel. E através dos estudos lá que eu comentei com vocês, dos terremotos e dos vulcões, as ondas que funcionam como um sonar dentro da Terra, chegou a essa aproximação e o que é aceito hoje é que o centro do nosso planeta é formado por ferro e níquel. Não se sabe ao certo ainda, porque não foi possível chegar até lá, mas é uma ideia mais próxima da real. O núcleo é dividido em duas camadas, núcleo externo e núcleo interno. Núcleo externo, suas temperaturas variam de 3.000 graus a 3.800 graus e ele se encontra no estado líquido, são rochas no estado líquido. O núcleo interno apresenta pouco mais de 1.000 quilômetros de raio, com temperaturas que chegam a aproximadamente 6.000 graus, a mesma temperatura da superfície do Sol. Apesar dessa temperatura, acredita-se que o núcleo interno seja sólido devido à alta pressão. Então, todo o planeta está sobre o núcleo, então está sob uma pressão muito grande. Por isso que torna ele sólido mesmo com essas temperaturas. E aí nós temos a imagem final da estrutura do nosso planeta Terra. A crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno bem pequenininho. De uma ponta até a outra tem mais ou menos 2.000 quilômetros só. É relativamente grande, se nós pensarmos nas nossas distâncias, mas para um planeta todo ele é pequeno. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas pausas e muitas anotações. Responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.